Grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas ainda hoje. Quem crê? Amém. Aleluia! Josué também estava tocando aqui, meu irmãozão, viu? Caminhamos juntos já tem mais de 25 anos. Crescemos também e hoje estamos aí, fazendo a obra. Quando tem que rir, a gente ri junto. Quando tem que chorar, a gente chora junto. Quando tem que ir para a guerra, a gente vai junto. A gente já está junto aí há 25 anos, caminhando aí. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Está escrito assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram, repete comigo, partiram de Ur dos Caldeus a Canaã. Mas ao chegar em Harã, estabeleceram-se ali. Amém. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar mais uma vez diante da Tua presença. Obrigado a Deus por nos permitir reunir mais um dia para adorar e bendizer o Teu doce nome. Eu oro ao Senhor pedindo que o Teu doce Espírito Santo fique à vontade neste lugar. Continua fazendo e falando aos nossos corações conforme o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. A Tua palavra me diz que onde habita o Teu Espírito Santo, ali há liberdade. Eu creio, eu vivo. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Usa o Teu servo nessa noite. E que essa palavra possa trazer transformação, possa trazer cura, possa trazer uma promessa sobre a vida daquele que precisa. Que essa palavra, Senhor, possamos caminhar debaixo dela. Essa é a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Preparando o ambiente para o meu milagre. Preparando um ambiente para o meu milagre. Você pode falar isso? Preparando um ambiente para o meu milagre. Hoje é quarta-feira. O culto de hoje é um culto que tem como tema ambiente profético. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito neste lugar. Eu creio que o Senhor tem trago mensagem, palavras que têm tocado o seu coração e você tem caminhado debaixo dessa palavra. Mas hoje o Senhor quer trazer para o nosso coração preparando o ambiente para receber o milagre. E me permita fazer uma introdução a respeito do texto que nós lemos aqui, para que possamos ter uma clareza melhor e para que possamos trazer um discernimento naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É interessante porque a gente aprende o poder de se preparar um ambiente. Quando nós vamos receber uma visita, ou marcamos um encontro com amigos na nossa casa, vamos fazer um almoço, uma janta, e chega esse dia, logo nós queremos ir ao supermercado, pegar, fazer uma compra, para preparar para fazer aquele almoço. As mulheres logo já pegam a panela, já vai para a cozinha preparar aquele ambiente. E na mesma hora que está preparando com as panelas no fogo, vai lá na mesa, pega um suplá, estende sobre a mesa, vem, pega um prato bonito, coloca sobre a mesa, um talher maravilhoso, um prato maravilhoso, um copo maravilhoso. E aquela mesa fica linda, maravilhosa. Mas tem um dia também de receber uma visita para dormir. E quando a gente vai receber uma visita para dormir, logo nós já vamos lá naquele quarto de visita, no qual a gente entra só para entulhar as coisas. Quem tem um quarto assim em casa? É aquele que você só entra ali quando vai vir uma visita, que você fala assim, nossa, deixa eu arrumar aqui rapidinho.
Aquele quarto, aquela cama serve para você colocar aquelas roupas que você acabou de tirar do varal. Vai ali, pega aquelas roupas, começa a dobrar, organizar, colocar no guarda-roupa, começa a arredar a cama, e na hora que você vê, tem uma peça de roupa caída lá, você olha e você fala, nossa, tinha 3 meses que eu estava procurando essa roupa. Tem alguém aqui assim? Não, né? Aqui não. Você fala, nossa, glória a Deus, arreda a cama, começa a varrer, começa a tirar poeira, tirar teia de aranha, porque você está preparando um ambiente para receber uma visita. Como é que é interessante o princípio do poder da gente preparar um ambiente para pessoas. Aquele carinho de falar, nossa, fulano que vai vir aqui na minha casa, eu quero preparar, quero dar o meu melhor, e isso é bom, não é ruim não. Mas quando se diz de preparar um ambiente para receber o nosso milagre, muitas das vezes a gente não entende isso. De preparar um ambiente para receber o seu milagre, viver a sua palavra, que é aquela que o Senhor trouxe na quarta-feira passada, neste lugar. Quantos estão aqui comigo? Está entendendo? Amém. É interessante como a gente prepara o ambiente para pessoas, mas não tem os princípios e o poder de preparar o ambiente para receber o nosso milagre. Quarta-feira, ambiente profético. Quarta-feira passada, o pastor ministrando aqui, eu tenho certeza que o fogo caiu. Palavras vieram ao nosso coração que a gente fala, uau, essa palavra é para mim. Tem alguém aqui que recebeu a palavra da semana passada que estava aqui? Deixa eu ver. Amém. Essa palavra é para mim. Que palavra! Que glória! Aí chega a quinta, chega a sexta, chega o sábado, acabamos esquecendo daquela palavra de quarta. E eu entro no meu primeiro ponto. Gênesis capítulo 11, versículo 31 vai dizer sobre um homem que se chama Terá. Quem é Terá? A palavra vai dizer que Terá era pai de Abrão. Quem é Terá? Terá era avô de Ló. Quem é Terá? Terá é sogro de Sarai. Quem é Terá? Terá era filho de Naor, que era descendente de Sem. Sem era filho de Noé. Ué, Felipe, Noé eu conheço. Quantos conhecem Noé? Eu sei, Noé, aquele que construiu uma arca, que caminhou debaixo de uma palavra durante 100 anos para que aquela palavra viesse a se cumprir. Noé eu sei. Mas quem é Terá? Terá é pai de Abrão, sogro de Sarai, avô de Ló. E a palavra vai dizer que eles partiram de Ur dos Caldeus. O que é Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, uma cidade que o povo adorava deuses, e o Deus que eles gostavam de adorar era o Deus Lua. E era uma terra religiosa, onde adorava deuses e deuses. E a palavra vai dizer que Terá pega a sua família e partiram para Canaã. Mas a parte B do versículo vem falando que ao chegar em Harã, eles se estabeleceram ali. Entre Ur dos Caldeus a Canaã, são 2 pontos, o ponto de partida e o ponto da promessa, que é a chegada. E entre esses 2 pontos, há um caminho a fazer. Repete comigo, o caminho. Amém. Entre esses 2 pontos, há um caminho a fazer. O caminho de partida, o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas entre esse caminho, há um processo. E o que o Senhor quer trazer no nosso coração nessa noite é que a gente venha aprender sobre isso, o processo. Porque quando a gente entende que a gente tem palavra, a gente tem promessa, a gente tem
propósito para cumprir na nossa vida, a gente tem que entender sobre esse ponto de partida e o ponto de chegada. Que no meio dele há um caminho que se chama processo. Qual que é o ponto? Qual que é no meio do caminho? Como que se chama? Processo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala com ele: se você aprender o processo, você chegará ao ponto de chegar. Amém. Quem está aqui comigo nessa noite? Amém. Primeiro ponto: o lugar onde muitos param. Teve uma boa iniciativa, pegou o seu filho, pegou o seu neto, pegou a sua nora, e a palavra diz que eles partiram para Canaã, que é o ponto de chegada à promessa. Mas ao chegar, ao passar por Harã, eles estabeleceram ali. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente tem essas dificuldades. No nosso caminho a gente vai encontrar processos que nós vamos passar por problemas, que nós vamos passar por coisas que vai tentar nos parar. Nós vamos passar por momentos difíceis, até mesmo de cansaço. Mas, se você entender que você está no ponto de partida, mas você tem que entender que a palavra, eu vou caminhar debaixo dela, e o meu ponto é a chegada, é Canaã, é Canaã, é Canaã. E deixar de viver, de olhar para os problemas, embora você vai passar por ele, porque você precisa aprender. Porque esse aprender é quando você entende que você está preparando para receber algo. Porque quando você fala de uma palavra, de uma promessa, é algo que vem do futuro. Todos os heróis da fé, quando receberam uma promessa, eles logo não foram vivendo a promessa. Eles tiveram que passar por isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, que é processo, que é preparar o ambiente, que é entender isso tudo para depois eu viver em Canaã, na promessa, no que o Senhor tem para a minha vida. Quantos têm promessas aqui nessa noite? Quantos têm palavras aqui nessa noite que caminham debaixo dela? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia aí? Aleluia! E o lugar onde muitos param, Terá parou-se em Harã, onde não era para parar. Terá estabeleceu-se ali, teve uma boa iniciativa, teve um bom comportamento de largar uma terra do Ur dos Caldeus, que era terra de religiosidade, uma terra de pecado, uma terra de idolatria. Largou aquela influência de amizade, começou a caminhar, mas no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, ele estabeleceu-se. Talvez você está aqui nessa noite, você já teve essa palavra e você falou, eu vou viver essa palavra. E você começou a largar aquela amizade que te leva para o caminho errado, começou a largar aquelas influências erradas. Talvez você aqui nessa noite que está aqui, recebeu uma palavra para a sua casa, para a sua família, e você falou, eu vou viver, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser a melhor mãe, eu vou ser o melhor filho, filha. Mas quando chegou em Harã, e Deus está mostrando que a promessa está lá, em Canaã, e você está aqui, ó, eu cansei. Será que minha promessa não está chegando? Será que não é para eu já estar vivendo essa promessa? Não estabeleça em Harã, meu irmão. Não pare. Lembra que você tem uma palavra. O Deus que você serve é um Deus fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Ponto de partida e o ponto de chegar. Quantas promessas de Deus? Quantas palavras liberadas no culto de quarta? Ah, essa promessa é para mim. Parece que o culto hoje foi só para mim. Parece que aquela palavra do pastor falando sobre aquele profeta, parece que só tinha eu dentro daquela igreja.
nessa caminhada, na quinta, na sexta, no sábado, eu vou me estabelecer por aqui porque acabei esquecendo daquilo que eu vivi na quarta-feira. Por quê? Por causa da dificuldade do meu emprego, por causa das brigas dentro de casa, por causa da necessidade de ter que estar em 2 empregos e não conseguir preparar para viver aquela palavra, aquela promessa. Não pare, meu irmão. Não pare na caminhada. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Ele não é homem para que minta, nem homem para se arrepender daquilo que ele diz sobre a sua vida. Quem tem promessas aqui? O Senhor te trouxe aqui para você entender um processo em preparar esse ambiente. Imagina Noé recebendo uma palavra. Você vai construir um barco grande, Noé. Aquela palavra demorar 100 anos. O que é 100 anos? Mas a gente tem que entender que não é a demora dos 100 anos, é a demora de Noé entender o processo para que ele pudesse receber o que tinha para a vida dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Talvez a sua promessa não chegou ainda porque você não aprendeu o processo de preparar o ambiente para aquilo que Deus vai trazer para a sua vida. Você tem estabilidade para receber. A partir de hoje, né? Eu tenho certeza que você vai preparar esse ambiente de uma forma. Tenho certeza que Deus está trazendo à sua memória palavras proféticas ministradas sobre a sua vida. Tenho certeza que nesse momento Deus está trazendo palavras que Ele te prometeu e você deixou, esqueceu. Mas Ele é imutável. O nosso Deus é imutável, Ele não muda. Ele não muda, Ele não muda! Aleluia! Porque todas as vezes que você para algo da promessa, fica esperando você mover novamente. Todas as vezes que você para em terra de Arã, a própria palavra fica esperando você se mover. Vamos. Vamos, Felipe. Vamos, Josemar. Não pare. Não pare. Viva debaixo dessa palavra. Caminha debaixo dessa palavra. Sabe o que aconteceu? Em Gênesis capítulo 12. Vamos ler comigo. Está escrito assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em algumas traduções está: por causa de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe que você está aqui nessa noite, você é abençoado por causa de Abraão. E o que eu quero dizer para você aqui? Que Deus, Ele começa agora a trazer uma palavra sobre a vida de Abraão. E ali, quando Deus Ele nos promete, meu irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, essa palavra vai chegar. Essa palavra vai chegar. Mas se você não quiser viver essa palavra, Deus vai cumprir, que seja na vida de outro. Mas que você não venha perder essa bênção não, viu, irmão? Fala assim: eu não vou perder minha bênção. Amém? Levanta sua mão e fala: não vou perder minha bênção, eu vou viver essa palavra. E Abraão escutou Deus falando com ele: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela,
vai para a terra onde eu te mostrarei. E eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. E eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e benditos serão todas as famílias da terra por causa de Deus. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que Abraão, ele conhecia um Deus lua, um Deus talvez estrela, um Deus sol, mas era a primeira vez que ele estava escutando a voz de Deus. E Deus fala com ele: Abraão, sai dessa terra, sai da sua parentela e da casa de seu pai. Olha para você ver o que eles fazem. Aprende, entenda o que eu quero dizer aqui nessa noite. Se Terá entendesse que a promessa estava naquele último ponto e não tivesse estabelecido aqui, Terá tinha vivido uma bênção juntamente com a sua casa e com a sua família. Está entendendo o que eu estou falando? Mas Terá não quis. Terá preferiu estabelecer em Harã, uma terra onde que Deus não mandou ele parar, continuar vivendo com seus familiares que adoravam outros deuses. E Deus estabelece e levanta Abraão e fala com ele: sai da sua casa, da sua parentela e da casa do seu pai, porque eu tenho promessa sobre a sua vida. E Abraão não conhecia Deus, mas ele é o nosso pai da fé. A Bíblia vai dizer que ele é o pai da fé, sabe por quê? Porque ele creu, ele teve fé para acreditar naquele que estava falando com ele. Era um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus de promessa, um Deus que faria transformação na vida dele. Por isso que ele é o nosso pai da fé. Quando você lê e fala assim: Abraão é o pai da fé, por quê? Porque ele creu na palavra. E aqui agora começa tudo de novo. Um ponto de partida novo, o que eu quero dizer. Mas o ponto de chegada continuava sendo o mesmo. Porque nós hoje sabemos que Canaã era a terra da promessa, amém? Todos nós sabemos. Mas Deus falou para ele: sai dessa terra e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão não sabia qual era a terra, mas hoje nós sabemos que ele tinha um ponto de chegada. Era onde? A palavra não mudou, a promessa não mudou. A promessa não mudou, meu irmão, porque Deus é Deus imutável. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra que ele tem para a nossa vida, ele vai cumprir. O ponto de partida é novo. A caminhada e o processo também vai ter, porque o processo a gente tem que passar por ele. E esse ambiente também vai ter que ser preparado. Mas o ponto de chegada continua sendo o mesmo, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda, o nosso Deus não muda. Aleluia. E começa uma caminhada, e começa uma jornada. Abraão creu e foi, pegou Sarai, pegou o seu neto, o seu sobrinho Ló e partiu. Largou aquela influência, largou aquela amizade, largou aquelas vozes contrárias, largou aquela religiosidade, largou aquelas idolatrias. Hoje eu vou viver uma nova história na minha vida. Hoje eu tenho palavra. Hoje eu conheço um Deus vivo, verdadeiro. Eu quero ouvir, eu vou acreditar, eu vou caminhar debaixo dessa palavra. Abraão sai, vai. Viva o processo na sua vida, meu irmão, crendo no milagre. Como eu falei para você, esse processo você tem que acreditar. Você tem que imputar, colocar fé e falar: eu acredito. Talvez você não consiga enxergar a vitória, talvez você não consiga enxergar o milagre, talvez você não consiga enxergar a promessa. Mas se Deus te prometeu, caminha debaixo dela com fé. Eu falei para vocês que eu sou pai de 3 meninos aqui. Tenho 3 filhos. Um de 9, um de 5 e um de 4 meses que está na barriga. Mas eu já sou pai. Eu já sou pai. E se você tiver a oportunidade de ir lá em casa, você vai chegar lá em casa, está uma bagunça. Quebrei as paredes tudo para começar a construir um novo ambiente. Porque eu sou pai do Benjamin também. Agora eu preciso preparar um quartinho para ele. Estou ali levantando paredes novas, um ambiente que eu quero preparar para que quando ele chegar nos meus braços já tem uma cama minha, já tem um becinho, já tem um cantinho, porque eu estou vivendo a promessa na minha vida hoje. Entenda, meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite. Pega aqui o que eu estou dizendo. Você tem palavra, viva ela hoje. Não
Começa a andar sobre a palavra hoje. Começa a caminhar sobre a sua promessa hoje. Começa a dizer determinado: eu tenho uma palavra. Eu vou viver essa palavra. Aleluia! Você que está nesse lugar, que é um empresário, recebeu uma palavra e você está caminhando e acreditando. Tem 5 funcionários lá, você está olhando aqui, está vendo 5 funcionários, mas sabe o que Deus vê? Lá na frente, você talvez sendo uma empresa multinacional, você olha aqui agora, você está vendo 5, mas Deus já está te vendo lá na frente 2, 3, 5 empresas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Deus te estabelece uma palavra. Deus fala com Abraão: sai da sua terra, eu tenho uma palavra sobre você. Crê, começa a caminhar nela. E quando você chegar lá, você vai ver que é além daquilo que você pensa, do que você imagina, do que você acha. O nosso Deus é um Deus de transbordo. Repete para o irmão que está do seu lado e fala com ele: o nosso Deus é um Deus de transbordo. Quando você vai ler na palavra de Deus, você fala assim, que Deus tem uma medida sacudida, recalcada e... Quando Deus te dá uma palavra, meu irmão, ainda que seu coração venha tentar imaginar o que é, a gente está lá embaixo, né? Deus, Ele quer um transbordo para a sua vida. Ele quer um transbordo. Talvez você tenha parado em terra de Arã porque você tem falado assim: Deus, eu não consigo ir na igreja nas quartas-feiras, eu chego cansado, tenho que trabalhar. Amém, tem mesmo, tem mesmo, mas pode ter certeza, se você abrir a sua boca e falar: meu Deus, é um Deus fiel e justo para mudar todas as coisas, eu quero. Viva o melhor de Deus na sua vida para você ver. Entenda que a palavra está dizendo nessa noite, que o seu Deus é um Deus de transbordo. Ele faz além daquilo que você imagina. Se hoje você está trabalhando para um salário, 2 salários, 3 salários, Deus está querendo que você seja um empresário. Se hoje você está caminhando, falando: por quê? Na minha casa nós serviremos ao Senhor, amém, glória a Deus. Caminha sobre isso, crendo, com fé, passa por esse processo, entenda o que Abraão foi chamado, entenda que talvez Terá não quis viver, mas Abraão falou: eu vou viver, eu vou caminhar, eu vou andar por essa palavra, Deus tem muito mais para mim. Qual que é o problema hoje para você viver esse processo na sua vida? Qual que é a dificuldade? Será que o Deus que você serve não é maior? Ou será que ainda você não conhecia esse lado de falar: agora eu entendo por que essa palavra não chegou? Porque eu não conhecia esse Deus. Como assim, Felipe? Eu estou na igreja todo dia. Como assim, Felipe? Eu venho no culto domingo, na quarta, na terça, na quinta. E o processo? E preparar o ambiente, como é que está? E conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus, como é que está? Como que está? Eu entro no meu segundo ponto, que é a terra que alimenta a fome, mas contamina o propósito da caminhada. Abraão, vou falar Abraão porque a gente já sabe que o nome dele foi mudado, mas até aqui ainda era Abraão. E ele começou a caminhar. Mas a palavra ainda no capítulo 12 vai falar que ele desce ao Egito. Entenda que a gente pensa que a dificuldade só está na nossa vida, que problemas é só na nossa família, que o meu serviço é um serviço pesado, e a gente não deixa de entender qual que é esse processo que Deus quer que a gente viva, para estabelecer, para preparar esse ambiente, para que o Senhor nos leve até Canaã, para que a glória dele, a palavra dele se cumpra. E
o que eu quero dizer para você aqui é que Abraão não deixou de passar por dificuldade não, porque ele recebeu uma palavra. Abraão não deixou de ter as necessidades porque ele recebeu uma palavra. Mas o que o Senhor quer que a gente aprenda aqui agora é que, dependendo da palavra, você tem que entender, ter um coração aberto para ouvir o que Deus quer de você. E a palavra vai dizer que Abraão desce ao Egito. Se você ler aí capítulo 12, versículo 10, fala: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo. Glória! Você acha que tem alguma coisa a ver com a terra de Arã? Quando a gente vai ler sobre o Egito, o que aconteceu no Egito? O povo ficou escravizado. Aqui ainda não tinha isso, mas tem terra que a gente pisa, ou lugar que a gente vai alimentar, que a gente não era para nós, mesmo tendo fome. Se Deus te chamou para uma palavra, meu irmão, Ele vai cuidar da sua vida, vai te suprir em todas as coisas. Mas pergunta para Ele: o que eu devo fazer? Por onde eu tenho que passar? Por onde eu tenho que andar? Eu tenho que descer? Eu tenho que subir? Mas Abraão não perguntou e desceu para o Egito. E a palavra vai dizer que quando ele estava descendo, ele olha para Sarai e fala assim: Sarai, você é linda, Sarai. E quando a gente chegar lá, Faraó vai querer ter você. Vamos fazer o seguinte: se ele quiser isso, ele saber que eu sou seu marido, ele vai querer me matar. Então vamos falar que você me ama. E aí fica tudo bem. A gente tem que entender que na verdade Sarai era irmã dele, meia irmã, porque ela era filha de Terá. Meia irmã, só era filha do pai. Mas existe meia mentira? Era meia mentira de Abraão, né? Mas não existe meia mentira. A palavra diz que é sim ou não. O pastor disse, é do maligno. Mas aí ele começa já errando. Ele já começa entregando para não morrer. E aí quando chega lá, e foi dito e feito. Foi aquilo mesmo que ele falou. O Faraó bateu o olho, já ficou querendo, chamou Sarai e logo gostou de Abraão. E no versículo 12 está escrito assim: quando os egípcios a viram, dirão, esta é a... Não, vamos para baixo, esse aqui eu acabei de falar. Versículo 14: quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó elogiaram elogiaram, e os homens da corte de Faraó elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentas, servos e servas e camelos. Eu li errado aqui porque eu estou sem meu óculos, viu, gente? Se vocês verem o tamanho da letra minha aqui, letra gigante. Eu colorei ali ainda, ficou mais difícil ainda. Mas está na vez. Deu para entender que a gente deu? Amém. Precisa ler de novo? Mas eu quero pegar aqui que Faraó gostou tanto dele que começou a dar presente para ele. Ovelhas, bois, jumentos, servos e servas. Mas aí a palavra vai dizer que Deus começa a apertar Faraó, e Faraó descobre que é esposa de Abraão e manda chamar Abraão. Quando manda chamar Abraão, ele fala: por que você fez isso comigo? Por que você não falou que ela era sua esposa? Sabe de uma coisa? Vai embora, leva tudo que eu já te dei, pega tudo e vai embora. Aí que está o problema. Muitas das vezes a gente tenta dar um jeitinho para que a palavra venha se cumprir na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer ser esperto, mas
Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. E muitas das vezes, Deus ele não vai tirar você da onde que você está indo para te mostrar que você tem que caminhar para aquele ponto ali, ó, que é Canaã. Que é Canaã. Se você quer descer o Egito, pode ir. Porque teve fome? Por que não me impediu de comer? E ele foi. E o problema não é ele ir somente. Ele quis estabelecer ali como a outra história, mas também saiu dali levando coisas que não era para levar. E o que eu quero dizer para você é que ele sai dali e leva bens, mulheres, servas e servos. E eu entro aqui no meu outro ponto, que a palavra vai dizer que Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, eu vou estabelecer com você uma nova aliança. E ali ele faz uma aliança e fala assim: eu tenho um filho para sua vida. O filho que você vai ter não é o herdeiro, o seu não é Damasceno. Ele vai ser gerado de você. Quantos já ouviram essa história aqui? Amém? Todos já ouviram? Amém. E ali ele entendeu e quis acelerar mais ainda a sua história. E o que acontece? A própria esposa dele, Sarai, fala assim com ele assim: pega Agar. Quando você vai entender de onde que era Agar? Da onde? Lá do Egito. Pega Agar, a palavra vai dizer uma mulher egípcia. Uma mulher egípcia. O que eu quero trazer para você nessa noite, entenda o que eu quero dizer. Nós temos palavra, nós temos promessa, nós temos algo que nós caminhamos debaixo dele pela fé. Mas tem coisas que nós vamos fazer na nossa vida que Deus ele não fala assim: você que quer, você que está decidindo para isso, você que está andando por esse caminho, você que está fazendo, eu não posso fazer nada. Tem coisas que a gente faz do nosso eu, da nossa vontade, do nosso achismo. Está entendendo o que eu estou falando? E aonde que traz consequências que talvez vai atrapalhar no processo da sua caminhada para que possa concluir um propósito na sua vida. Tem alguém aqui comigo? Amém. E a palavra vai dizer que ele deita com Agar e tem um filho. Como que se chama o filho? Ismael. Ele fica muito feliz, porque ele acha que essa era a palavra dele, pastor. Ele acha que essa era a promessa, porque ele tentou dar um jeitinho, a esposa tentou dar um jeitinho, por achar que estavam velhos, mas não era isso que Deus tinha para a vida deles. Se você hoje entender a palavra que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Eu lembro uma vez que um pastor falou assim, que a promessa de Deus, a gente não morre sem que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Alguém já ouviu isso aqui? Já ouviu? E é verdade. Quando você é fiel e está debaixo dela, ela vai cumprir sim. E Abraão começa a achar que aquilo ali está maravilhoso. E Deus novamente chama Abraão. Fala: Abraão, eu quero estabelecer um conceito com você. E Deus faz uma aliança. Deixa eu ver se é o versículo 17. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade, e seja íntegro, e estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prosperou. Aqui tá bom. Vou ler de novo para que a gente possa pegar esse versículo aqui. Pega esse versículo aí. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo. Ande na minha vontade e seja íntegro. Deus chama Abraão
a entender novamente que ele tinha uma promessa e fala com ele: eu sou o Senhor teu Deus. Anda na minha vontade e seja íntegro. Essa palavra eu tenho tentado e eu quero viver isso todos os dias na minha vida. Integridade. A palavra integridade, ela vem de ser, estar por inteiro, por completo. Quantas das vezes a gente vem à casa do Senhor, quantas das vezes a gente recebe uma palavra, quantas das vezes a gente tem uma promessa, mas a gente quer viver a promessa, mas o nosso coração de fato não está inclinado para aquilo que é do Senhor. O nosso coração de fato quer a palavra, quer a promessa, quer o milagre. Mas o nosso coração não está inclinado para as coisas de Deus. E Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus. Anda na minha palavra, seja íntegro, e eu vou te multiplicar. Você lembra que eu falei com você que o seu Deus é um Deus de transbordo? Entenda isso. Busca a integridade do Senhor, meu irmão. Busca a ser perfeito. Algumas traduções está a ser perfeito, que também tem o significado de estar por inteiro, por completo. Ser perfeito é 100%. Como que anda a sua vida nessa caminhada para querer viver essa palavra? Para entender que de um ponto de partida ao ponto de chegada há um caminho a percorrer, que você precisa passar por esse processo onde que você vai preparar o ambiente. Seja perfeito. Seja íntegro. Seja íntegro. E ele vai e fala assim com Abraão: Abraão, o filho que eu tenho para você vai nascer de você e de Sarai. E o interessante é que na palavra de Deus fala que Sarai estava atrás da porta escutando a conversa. E ela dá uma risadinha. E ele chamará Isaac, Deus fala. Quando você vai procurar o significado de Isaac, significa riso. Porque ela riu. Ela não creu nessa palavra. Ela duvidou por ser já de idade. Talvez tenha promessa na sua vida aí que está demorando a se cumprir, meu irmão. Não importa. Ele vai cumprir na sua vida. Não importa a sua idade, não importa a circunstância, não importa o tamanho, o grau, a dificuldade, não importa o problema, não importa se for uma enfermidade, não importa. Anda na minha presença, ser perfeito. E eu estabelecerei a minha aliança com você. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo ouvir uma mensagem que talvez você ia falar assim: eu queria só encher meu ego. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dar uma chacoalhada, para falar com você assim: prepare a sua morada, estabeleça o lugar onde que eu quero encher. Eu sou um Deus de transbordo na sua vida, eu vou fazer, mas entenda que nesse processo você vai entender que vai passar por dificuldade, mas eu sou contigo. Entenda que nesse processo você vai entender e preparar esse ambiente. Porque como assim você tem um ambiente para preparar em casa, mas não entende que é um ambiente para preparar para mim? E hoje o Senhor quer que você entenda. Prepara o melhor ambiente para ele. Trabalhei a noite toda, Felipe. Trabalhei o dia todo. Vim direto do serviço. Estou aqui cansado. O Senhor está contemplando o seu coração. Cuidei de casa. Cuidei de filhos. Já dei o meu melhor lá no meu emprego. O Senhor está querendo ver você dando o seu melhor. Seja perfeito, íntegro. Inclina os seus ouvidos para mim, que eu também. Em primeiro lugar. Se a gente tiver esse discernimento nessa noite, meu irmão, quarta-feira que vem ou domingo, qual é o próximo culto aqui? Domingo você vai chegar nesse lugar, você vai subir essa escada, você já vai chegar chorando. Você já vai subir chorando, porque eu tenho certeza que na quinta, na sexta, no sábado, você vai estar preparando o seu ambiente. Você vai subir essa escada, você vai falar: o meu ambiente está preparado, Senhor. Eu orei, eu jejuei, eu clamei. Se o Senhor falar, eu vou entender que é uma voz do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Eu lembro o momento de descer a escada, descer a rua da igreja.
começar a chorar e chegar naquele lugar, o ambiente está tomado pela presença de Deus, não precisa de louvor, não precisa de um microfone, eu já chegava chorando, porque o povo estava sedento. Estabeleça esse ambiente na sua vida. Entenda esse processo da dificuldade, de ser preparado. Todos os heróis da fé passaram por um processo, foram forjados. Pega a história de José, ouviu uma palavra, recebeu um sonho, contou para os irmãos, foi preso, espancado, jogado no buraco. Foi vendido. Mas ali estava sendo um processo. Ele não deixou de crer. E todas as vezes a palavra fala depois de uma dificuldade. E Deus era com José. Hoje o Senhor manda falar, e Deus é com você. Na sua luta, na sua dificuldade, no seu problema, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você. Recebe isso, Deus é com você. E acontece que vem o filho da promessa que se chama Isaac. Abraão fica feliz, já não era mais Abraão, já era Abraão. Fica maravilhado, feliz, começa a viver uma nova história no caminho. Ele não sai. No caminho, com a família. Mas de repente vem a palavra de Deus e fala assim: Abraão, pega seu filho e você vai sacrificar. Imagina Deus falando com você da palavra que você está esperando, ou que você recebeu, e que você amar de uma forma sobrenatural, talvez, não sei, o seu filho, e Deus falar com você: sacrifica. Sacrifica seus sonhos, sacrifica seu plano. Mas sabe o que estava acontecendo ali? Deus queria mostrar, não para Deus, porque Abraão já tinha mostrado que ele era fiel, que ele andava na fé, que estava no caminho agora, ele já tinha estabelecido uma aliança. Mas Deus estava querendo mostrar para todos os outros, deixar ali uma aliança, não para Abraão, provar o coração de Abraão, mas Deus queria fazer uma aliança ali com ele, que teria um significado lá na frente. Porque o nosso Deus, a gente enxerga aqui, o nosso Deus enxerga lá na frente. Talvez se Deus virar para você e falar assim: me dá o seu emprego, me dá o seu namorico, me dá essa amizade que não está deixando você caminhar para Canaã. Me dá. Será que você entende e se inclinaria para o Deus verdadeiro, vivo? E Abraão é fiel. Pega o cutelo, pega a lenha e vai, como a gente já conhece essa história. E a palavra vai dizer, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Acho que é 20. Não. 22. Deixa eu ver se eu marco aqui. Tem alguém comigo aqui? Amém. Versículo 2, 22, 2. Está escrito assim: toma seu filho, o único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. O que a palavra vai dizer aqui? Toma seu filho, seu único filho. Mas ele não era pai de... como é que chama? Ué, pega o que eu vou dizer. No seu processo, se você caminhar e andar por terra que o Senhor não te mandou, você vai carregar coisas que não deve. Deus não tem compromisso com aquilo. Abraão tentou acelerar o processo. Deus não tem compromisso com aquilo. Deus tem compromisso com a sua palavra e com a sua promessa.
Então, quando ele lê aqui e fala assim: pega o seu filho, o seu único filho, porque ele era o filho da promessa, o filho que Deus prometeu. Deus não tem para sua vida Ismael, Deus tem para sua vida Isaac. Glória a Deus. Se você andou em terras erradas, não leve. Quebre essa maldição. Põe seu joelho no chão. Não carrega coisas ali. É como se Deus falasse com ele assim: olha, meu compromisso com você é na palavra. O que você fez por fora aí é problema seu. Tem alguém comigo aqui? Amém. Eu quero fechar essa palavra. Eu entro na minha conclusão. Que Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Peraí que eu me perdi aqui de novo. Preparando o ambiente para o meu milagre. Eu entro nessa conclusão. Se você entender o ponto de partida, que é a palavra liberada sobre a sua vida, e você entender do ponto de chegada, há um caminho a percorrer. Nesse caminho se chama processo, se chama aonde você vai preparar um ambiente para que essa palavra e esse milagre venham se cumprir na sua vida. Entenda desse ambiente, desse processo, que você vai concluir o propósito de Deus na sua vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Fecha seus olhos. O que te faz parar na caminhada? O que te faz descer em terra, talvez no Egito?